Olá, galera do Dá uma Força, sejam bem-vindos a mais uma aula. Dessa vez teremos Química Orgânica. Vamos resolver algumas questões que já foram cobradas do Enem. Lembrando que Química Orgânica é assunto certo de ser cobrado no exame. Bom, vamos lá então fazer uma questão. Geralmente, as questões de Química Orgânica são consideradas fáceis ou médias. Vamos lá. Questão Enem 2014 diz assim: a capacidade de limpeza e a eficiência de um sabão dependem de sua propriedade de formar micelas estáveis, que arrastam com facilidade as moléculas impregnadas no material a ser limpo. Tais micelas têm em sua estrutura partes capazes de interagir com substâncias polares, como a água, e partes que podem interagir com substâncias apolares, como as gorduras e os óleos. E aí ele pergunta: a substância capaz de formar as estruturas mencionadas é o seguinte, o que ele quer saber como que deve ser a estrutura de um sabão. Ele deve ser capaz de formar essas micelas? Sim, porque ele tem que formar um complexo entre a proteína, entre a gordura, entre a sujeirinha que está ali, por exemplo, isso aqui. E ele precisa ter uma parte apolar que esteja em contato com ela e também precisa ter uma pontinha polar para conseguir, então, ter também solúvel ali, ele conseguir interagir com substâncias polares, como a água, por exemplo. Então, ele precisa ter necessariamente essa estrutura, uma cadeia longa apolar e uma ponta polar. E aí ele quer saber dessas alternativas aqui, qual é capaz de formar essas estruturas mencionadas, essas micelas. Então, a gente precisa encontrar uma alternativa que tenha uma cadeia longa, uma cadeia de hidrocarbonetos, uma cadeia carbônica longa, porque isso caracteriza uma parte apolar, e uma pontinha polar. Por exemplo, um OH, uma pontinha de um sal, algo iônico, enfim. A gente tem que ter uma cabeça polar ali, ok? Vamos lá, aqui ele dá C18H36. Eu não tenho nenhum oxigênio, não tenho nada diferente de carbono e hidrogênio, ou seja, eu tenho só uma cadeia grandona aqui do meu hidrocarboneto, ok? Letra B, C17H33COONA. Então, eu tenho uma cadeia grandona aqui com 17 carbonos, que é o que ele diz, e no final eu tenho COONA, que na verdade é C-O-O-N-A. Se eu quiser escrever mais ou menos Na mais. Opa! Olha se isso aqui já não é uma pontinha polar. Vamos ver se essa alternativa é certa. Vamos lá para as próximas. Aqui também eu já vejo pelo final que eu tenho uma pontinha polar. Mas olha aqui, eu só tenho 2 carbonos na minha cadeia carbônica. Ou seja, ela é bem pouco polar, é bem pequenininha. E eu preciso ter uma cadeia maior para garantir essa polaridade aí. Quanto maior a cadeia de carbonos, mais apolar é a minha molécula, tá? Letra D, eu também tenho aqui, ó, uma ponta polar, COH. O que eu tenho? Um ácido carboxílico. Só que eu tenho aqui uma cadeia de carbonos também pequena, eu tenho só 3 carboninhos, tá? Então, não seriam opções para mim para formar essas micelas. E letra E, o que eu tenho aqui? Eu tenho que identificar, pessoal, é super importante a identificação de funções orgânicas. Eu tenho que identificar, ó, tem um heteroátomo aqui, um oxigênio, caracteriza um éter. Eu tenho um éter, eu tenho aqui cadeia carbônica de um lado, cadeia carbônica de outro, e a minha parte mais polar, que é o meu oxigênio aí, ele está no meio, ele não está na ponta. Então, também eu não tenho aí uma substância capaz de formar essas micelas. Portanto, o que eu encontrei foi realmente a letra B, uma cadeia bem grande, longa aí de carbonos, uma cadeia carbônica polar e uma pontinha polar. Letra B é a resposta certa. Então, super importante ficar ligado nessa questão de polaridade e a polaridade das moléculas
quando a gente trabalha questões de química orgânica. Vamos lá. Enem 2015, questão para identificar funções orgânicas. Isso também tem que ser um assunto que você deve realmente sacar muito, tá? Porque é muito importante a gente saber quais são as funções orgânicas, os grupos funcionais que estão presentes em cada uma delas. Vamos lá. Enem 2015 diz assim: uma forma de organização de um sistema biológico é a presença de sinais diversos utilizados pelos indivíduos para se comunicarem. Então, atenção, o Enem sempre cobra questões que envolvem textos longos e às vezes você nem vai encontrar, não vai utilizar nenhuma informação daquele texto. Esse aqui é o caso. No caso das abelhas da espécie Apis mellifera, os sinais utilizados podem ser feromônios. Para saírem e voltarem de suas colmeias, usam um feromônio que indica a trilha percorrida por elas, que é o composto A, carinha aqui. E quando pressentem o perigo, expelem o feromônio de alarme, o composto B, que é esse carinha aqui. Serve de sinal para o combate coletivo. O que diferencia cada um desses sinais utilizados pelas abelhas são as estruturas e funções orgânicas dos feromônios. E aí ele te dá a estrutura de cada um desses compostos, desses feromônios, e te pergunta as funções orgânicas que caracterizam os feromônios de trilha e de alarme são respectivamente. Então vamos voltar lá, ele diz respectivamente, então pode ser que não esteja nessa ordem. O que ele fala? O feromônio de trilha, que é o composto A. Então, primeiro tem que ser esse aqui. Efetivamente, tem sempre que limitar, que restringir, cuidado com a nossa resposta. Então, o nosso primeiro aqui tem que tratar do composto A. E o segundo, então, que é o de alarme, é o composto B. Então, o composto B tem que estar aqui em seguida. Então, qual é a dica do Dá uma Força quando a gente precisa identificar um grupo orgânico? A gente sempre procurar o diferencial. Quais seriam os diferenciais? Procurar pelo oxigênio e pelo nitrogênio. Por quê? Porque a maior parte da nossa molécula vai ser formada por carbonos e hidrogênios. Mas o que vai diferenciar são as funções ou oxigenadas ou as funções nitrogenadas. Então, a gente olha para uma molécula, sempre vai olhando de fora para dentro dessa molécula e observando onde está esse oxigênio e esse nitrogênio para a gente identificar essa função, ok? Vamos lá então para o composto A. Olhando aqui de fora para dentro, essa molécula é até pequena. O que a gente tem? Encontra logo aqui um oxigênio. Opa, então preciso avaliar isso aqui. Tenho esse cara aqui, ó. CH2OH. Eu tenho então um álcool, certo? Eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono primário aqui, ó. Eu tenho um álcool. Agora, no composto B, bom, não tenho mais nada aqui que vai me caracterizar uma outra função orgânica, porque eu posso ter dentro de uma mesma molécula várias funções orgânicas, a gente vai ver na próxima questão, mas então eu consegui identificar porque o composto A, ele tem um álcool. E olha como o Enem foi bonzinho nessa questão. Só tenho uma opção, que é a letra A, que traz o álcool, sendo aqui a função orgânica do feromônio A, do composto A. Então, qual é a dica? Confie em você, não precisa avaliar. Claro, nesse aqui o composto é pequeno, a gente consegue checar, mas se for o caso, numa questão em que você tem absoluta certeza da resposta, vale a pena você não perder tempo de concluí-la e ir para a próxima questão, tá? Mas a gente vai resolver aqui para você ver direitinho. Então, de cara, a gente já vê que é a letra A, por conta daqui ser um álcool, tá? Agora vamos lá. Esse composto B, o que eu tenho? Procurando então de fora para dentro por oxigênios e nitrogênios. Eu encontro então aqui, ó. Vamos lá. Eu tenho esse COO. COO vai me indicar o quê? Vou reescrever essa molécula aqui, ó. H3, COO. E aí eu continuo a minha. Ou seja, o que eu tenho aqui? Eu tenho o grupo funcional de um éster. Perfeitamente aqui. Resposta certa, letra A. Então,
Mais uma vez, claro que se fosse numa prova, o ideal é que você já marcasse a resposta certa e partisse para a próxima questão, tá? Para evitar essa perda de tempo. Mas como é uma questão curta e a gente está fazendo aqui para revisar os conteúdos, os conceitos e as funções, a gente por completo. Bom, vamos então para a próxima questão, que também trata de identificação de funções orgânicas. Olha só, em 2012 diz assim: produção mundial de alimentos poderia se reduzir a 40% da atual sem aplicação de controle sobre as pragas agrícolas. Por outro lado, o uso frequente dos agrotóxicos pode causar contaminação em solos, águas superficiais, subterrâneas, atmosfera e alimentos. Os biopesticidas, tal como a piretrina e a coronopilina, têm sido uma alternativa na diminuição dos prejuízos econômicos, sociais e ambientais gerados pelos agrotóxicos. E aí ele me dá a estrutura da piretrina e a estrutura da coronopilina. E pergunta assim: identifique as funções orgânicas presentes simultaneamente nas estruturas dos dois biopesticidas apresentados. Então, muita atenção, porque ele também restringiu, assim como na questão anterior ele falou em respectivamente, isso tem que ser um alerta para nós. Essa aqui é até um pouco mais difícil, porque ele fala simultaneamente, significa que eu tenho que ter a função orgânica em ambos os compostos, tá? Eu tenho que ter as funções simultaneamente. Então, se eu tiver álcool em um, tem que ter álcool em outro. Se tiver uma amina em um, tem que ter uma amina no outro. Bom, então vamos lá avaliar quais são essas funções orgânicas aqui. Primeira coisa, talvez você não tenha visto ainda como eu posso escrever uma molécula orgânica, ou até inorgânica também, enfim. Mas eu posso não somente colocar essas linhazinhas de ligação, tá? Como também eu posso indicar dessa forma aqui, como você está vendo, percebam só. É mais grossinha assim, ou então dessa forma, tá? Isso é só para dizer, para mostrar a geometria daquela molécula. Esse pedacinho riscadinho é porque eu tenho, no caso, o hidrogênio mais para trás e o outro mais para frente. Isso é só indicativo da geometria, de onde que ela está de forma 3D, tá? Nada mais do que isso. Vamos lá, então, sempre de fora para dentro e observando oxigênios e nitrogênios. Então, vamos lá, daqui nada. Opa, encontrei um oxigênio. Vamos lá, dupla O entre carbonos. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma cetona. Vamos lá, só tenho isso aí? Tenho mais oxigênios ou nitrogênios na minha molécula? Sim, tenho esse pedacinho aqui, ó. Tem que pegar tudo, tá, pessoal? Cuidado para não pegar só um pedacinho e achar que é uma função e acabar errando. É o seguinte, uma função de meio, oxigenada de meio. Eu tenho C dupla O reescrevendo O e continuo aqui. Eu tenho um éster, ok? Então aqui eu tenho um carbono, dupla O, outro oxigênio aqui, ligadinho aqui a um outro carbono, que também está ligado a um outro carbono. Nada de confundir com ácido carboxílico, porque ácido carboxílico é uma função oxigenada de ponta, e nem com aldeído, que também é de ponta, e aldeído só tem um oxigênio. Então, 2. Bom, então aqui não tem mais nada diferente de carbonos e hidrogênios, eu tenho éster e cetona na minha piretrina. Agora eu vejo na minha coronopilina qual é a minha função orgânica. E aí vai outra dica. Se eu tenho só duas funções orgânicas aqui, que é éster e cetona, concorda comigo que aqui eu também tenho que ter éster e cetona? E aí você procura essas alternativas sem precisar, de repente, perder tempo aqui, se você está bem certo ali na sua primeiro composto. É assim que a gente tem que trabalhar, mas isso exige, claro, treinamento e muita prática ao longo do ano. Eu já vejo aqui que a resposta provavelmente é a letra B. Mas vamos lá, vamos continuar. Vamos avaliar quais são as funções orgânicas da coronopilina. De fora para dentro, procurando oxigênio e nitrogênio. Já encontro aqui, ó. O que eu tenho aqui? C dupla O. Ó, eu tenho um éster. Já era de se esperar. Continuando, opa,
que eu tenho aqui? Cetona, também já era de se esperar. Acabou minha molécula? Não, não. Eu tenho mais oxigênio aqui. E agora, essa hidroxila na pontinha ligada a um carbono, o que eu tenho aqui? Um álcool. Então, muito cuidado para você, de repente, não ficar aqui entre a opção C, porque o álcool, lembra que eu tenho que identificar as funções simultaneamente. E não quer que você avalie um composto e outro. Então, o que tem nos dois? O que os dois têm em comum? Éster, certo? E cetona. Álcool eu só tenho na coronapilina, não tenho na piretrina, portanto, resposta certa, letra B de bola. Bom, essa foi uma revisão, uma resolução de questões importantes do Enem. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, o seu comentário aí, compartilhe, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações que teremos mais resoluções e revisões ao longo da nossa preparação. Grande abraço e até a próxima!